Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, super relevante do direito trabalhista aqui no Brasil, né? Os adicionais de insalubridade e periculosidade. A ideia é desvendar o que são, quem pode receber, como é feito o cálculo e, claro, aquelas coisinhas específicas, as nuances, né? Tudo com base na CLT e no que os tribunais já decidiram. Exatamente. E muito importante a gente começar lembrando que isso aí é coisa séria, né? Faz parte da proteção à saúde, à segurança do trabalhador. É norma de ordem pública mesmo, tá lá na Constituição, na CLT. É uma forma de compensar quem trabalha em condições, digamos, mais pesadas ou arriscadas. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar pela insalubridade. O que define, na prática, que uma atividade é insalubre? Como a lei vê isso? Olha, o artigo 189 da CLT, ele dá o caminho. Basicamente, é quando o trabalhador fica exposto a agentes que fazem mal à saúde. Podem ser físicos, químicos, biológicos. E essa exposição está acima dos limites de tolerância permitidos, sabe? Tem que ver a natureza do agente, a intensidade e quanto tempo a pessoa fica exposta. Hum, E quem define esses limites? A empresa? não. Quem aprova o quadro de atividades e esses limites é o Ministério do Trabalho. O artigo 190 deixa isso claro. É uma definição oficial. Entendi. E o cálculo do adicional? Como é que funciona? É um valor fixo para todo mundo que está nessa situação? Não, ele varia. O artigo 192 da CLT define percentuais diferentes. Pode ser 10% para o grau mínimo, 20% para o médio ou 40% para o máximo. E aqui tem um ponto que sempre gera dúvida, mas está bem estabelecido. Esses percentuais são calculados sobre o salário mínimo da região, viu? Ah, sobre o salário mínimo, não sobre o salário da pessoa. Isso. Sobre o mínimo regional, tem até súmula do Supremo, a 307, que confirma essa base de cálculo. É um ponto pacificado, apesar das discussões. Interessante. E para comprovar que o ambiente é insalubre, como é que faz? E esse direito ele vale para sempre depois que é concedido? Bem, para comprovar, precisa de perícia técnica. Tem que ir um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho lá no local avaliar as condições. O artigo 195 exige isso. E não basta só a perícia, tá? A atividade tem que estar listada numa norma específica do Ministério do Trabalho. A súmula 460 do TST, que é um entendimento já consolidado, reforça. Tem que ter essa classificação oficial. Certo. E sobre durar para sempre? Não necessariamente. O direito ao adicional acaba se o risco for eliminado ou neutralizado, seja porque a empresa melhorou o ambiente de trabalho ou porque forneceu EPIs eficazes, sabe? Equipamentos de proteção individual. Se o EPI funcionar direitinho e proteger o trabalhador, o adicional pode cessar. A súmula 80 do TST fala sobre isso. Salvo se o risco continuar, aí o direito permanece. Falando em casos específicos, isso vale para qualquer tipo de contrato? Por exemplo, quem trabalha só de vez em quando, uma intermitente? Boa pergunta. O contrato intermitente por si só não impede o direito não, viu? A súmula 47 do TST diz isso. Se a condição insalubre existe, o adicional é devido. Outro caso comum, limpeza de banheiro público ou de grande circulação, sabe? E coleta de lixo urbano. A súmula 448 do TST considera essas atividades como insalubres no grau máximo, 40%. Nossa, grau máximo. E tem mais alguma proteção especial? Tem sim, e muito importante. Gestantes e lactantes, elas devem ser afastadas de qualquer atividade insalubre, não importa o grau. É o que manda o artigo 394-A da CLT. Proteção total nesse caso. Ok, então a insalubridade está ligada mais ao desgaste da saúde com o tempo, pela exposição, mas e quando o perigo é mais direto? Risco de acidente, algo grave e imediato. Aí entra a periculosidade, né? Qual a grande diferença? Exatamente. A periculosidade que está lá no artigo 193 da CLT trata disso, do risco acentuado, risco à integridade física ou mesmo à vida da pessoa. A palavra-chave aqui é exposição permanente a esses perigos específicos que a lei ou as normas definem. Não é qualquer risco, são riscos bem definidos. E quais são esses perigos que a lei reconhece? O artigo 193 lista os principais, né? Contato com inflamáveis, explosivos, energia elétrica. Também tem o risco de roubo ou violência física para quem trabalha com segurança pessoal ou patrimonial.
tipo vigilantes, e atividades usando motocicleta. Motocicleta? Sério? Sim, desde 2014. E mais recentemente, em 2023, incluíram também o risco de colisões e atropelamentos para agentes de trânsito. Além desses, tem outras leis e decisões que ampliam um pouco. Por exemplo, bombeiros civis, quem trabalha exposto à radiação ionizante, ou mesmo frentistas, né? A súmula 39 do TST fala dos frentistas. Imagino que o cálculo seja diferente também, né? Sim, e essa é uma diferença bem marcante. O adicional de periculosidade é um valor fixo, 30%. Mas, atenção, ele incide sobre o salário base do empregado. Ah, então não é sobre o mínimo como na insalubridade. Não. É sobre o salário base, aquele valor fixo do contrato, sem contar gratificações, prêmios, essas coisas. O parágrafo 1º do artigo 193 e a súmula 191 do TST confirmam isso. A base de cálculo muda tudo. Entendi. E essa exposição ao perigo, ela precisa ser o tempo todo, sem parar? Não precisa ser constante 24 horas por dia, digamos assim. A súmula 364 do TST ajuda a esclarecer isso. Ela diz que tem direito quem se expõe de forma permanente ou intermitente. Intermitente. Como assim? Significa que acontece de tempos em tempos, mas faz parte da rotina da função. O que não dá direito é se o contato for eventual, tipo, por acaso, um evento fortuito, ou se for por um tempo muito, muito curto mesmo. Para eletricitários, por exemplo, que entram e saem da área de risco, a súmula 361 garante o adicional integral, mesmo sendo intermitente. E tem alguma exceção importante aí na periculosidade? Algo que mudou? Tem sim. E bem recente. A Lei 14.766 de 2023 mexeu bastante na questão dos inflamáveis. Ela adicionou o parágrafo 5º no artigo 193. Basicamente, ela excepciona a regra para combustíveis que estão nos tanques originais do veículo ou em tanques suplementares que sejam certificados, sabe? Se for para consumo do próprio veículo, seja de carga, passageiro ou máquina, ou para refrigeração de carga, não gera mais o adicional de periculosidade. Puxa, isso muda bastante coisa para motoristas, por exemplo, né? Muda muito. Antes tinha toda uma discussão sobre o tamanho do tanque, se era mais de 200 litros. Agora a lei focou na certificação e no uso para consumo próprio. É uma exceção bem específica. E se a pessoa tiver uma situação que se encaixa nos dois? Tipo, o trabalho é insalubre e perigoso. Ela recebe os dois adicionais? Aí não pode acumular. A lei é clara nisso, no parágrafo 2º do artigo 193. O empregado vai ter que optar por um deles. Normalmente escolhe o que dá um valor maior, né? Faz sentido. E esses direitos insalubridade e periculosidade podem ser negociados? Tipo, um acordo na empresa para reduzir ou tirar o adicional? Olha, a regra geral é que não podem. O artigo 611b da CLT coloca eles na lista de direitos que não podem ser reduzidos ou suprimidos por negociação coletiva. São considerados indisponíveis, ligados à saúde e segurança. A súmula 364 do TST também reforça isso. Então não tem jeito de negociar nada. Tem uma exceçãozinha. O artigo 611-A, que fala do que pode ser negociado, permite que o enquadramento do grau de insalubridade seja negociado. Ou seja, podem discutir se o grau é mínimo, médio ou máximo, mas não podem simplesmente eliminar o direito se ele existe. É uma exceção bem pontual. Entendi. E para a gente ir fechando, esses adicionais, quando pagos sempre, eles contam para calcular outras coisas, tipo férias, 13º, horas extras? Sim, o adicional de periculosidade, se pago habitualmente, ele integra o salário para esses cálculos sim. A súmula 191 menciona que ele entra no cálculo de indenização e horas extras. Mas um detalhe, essa mesma súmula diz que ele não incide sobre as horas de sobreaviso. Tem essa particularidade. Ótimo, acho que deu para ter uma visão bem completa. Então, resumindo bem rapidinho. Insalubridade olha para o risco à saúde a longo prazo, por causa dos agentes nocivos. E o cálculo é sobre o salário mínimo regional. Isso. E a periculosidade foca no risco mais imediato de acidente grave à vida ou integridade física, com aqueles 30% fixos sobre o salário base do empregado. Perfeito. E ambos podem deixar de ser pagos se a empresa conseguir provar que eliminou ou neutralizou o risco de verdade. Exatamente. E fica talvez uma reflexão, né? A gente vê tanta tecnologia nova, novas formas de trabalho surgindo o tempo todo.
Como será que a legislação, as normas de segurança vão conseguir acompanhar isso tudo, para garantir que quem trabalha nessas novas condições também esteja protegido? É um desafio constante. Com certeza, um ponto fundamental para a gente pensar o futuro do trabalho. Excelente! Bom, para quem gostou da nossa conversa e quer mais análises como esta, considere partilhar este conteúdo e, claro, se inscrever no nosso canal. Até a próxima!